Jesus derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e disse: compreendeis o que acabo de fazer? Domingo celebrávamos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, domingo de Ramos, e vimos que Jesus não entrava sozinho, entrava com a multidão, mas em meio a esta multidão estavam os discípulos e os apóstolos. Hoje, vemos um momento mais restrito, Jesus com o seu grupo de 12 apóstolos. E em um mesmo momento, essa última ceia, o lava-pés e a ceia evidenciam ao menos 3 grandes lições. A primeira lição é a lição da humildade, o serviço humilde, que é a expressão de caridade. A segunda, a Eucaristia, que é verdadeiro alimento. E a terceira, o sacerdócio que perpetua a Eucaristia e a própria presença de Jesus. Como discípulos, você e eu, cada um de vocês, estamos à mesa com Jesus. Sentamos à mesa com Ele num clima de familiaridade, de proximidade, de amizade. Já não mais uma multidão, não mais aquela multidão que entrou de modo festivo em Jerusalém, mas agora, seus apóstolos, vocês e eu, em torno à mesa com Jesus. Agora, só os mais íntimos. Agora só aqueles com quem ele vai poder contar mais. Ou que ele vai querer contar mais. Estamos ao redor da mesa para sermos formados por ele e pelas lições que nesta ceia ele quer transmitir a todos nós, seus discípulos íntimos. São as últimas e as mais importantes lições. E a primeira, como anunciada, trata-se da essência do discípulo. A essência do discípulo passa por uma vida entregue, uma vida ofertada, não a si mesmo, mas ofertada ao outro, às outras pessoas. E sejam essas pessoas quaisquer pessoas. Uma vida ofertada. Com o serviço humilde é expresso o amor de Deus em nós que toca o outro. Quando nós, em nome de Jesus, em nome da fé, entendemos que nossa vida é servir, então o amor de Deus em nossa vida alcança a outra pessoa. Aquele discípulo que se coloca em uma atitude de serviço, ele permite Deus agir por meio dele. Seja esse outro, quem quer que seja, como disse, irão nos reconhecer discípulos pela prática oblativa do amor. Não irão nos reconhecer discípulos por nossas camisas de pastorais, mas pela capacidade de amarmos em nome de Jesus, pela capacidade de sermos instrumentos nas mãos dele. Santo Agostinho escreveu em uma homilia: depois as vestes, aquele que sendo Deus, se anularia a si mesmo. Cingiu-se de toalha aquele que assumiu a forma de escravo.
encheu de água a bacia para lavar os pés dos discípulos, aquele que na terra verteu sangue para tirar a sujeira dos pecados. O próprio Senhor Jesus dá o exemplo e se coloca a servir e serve até a entrega total da própria vida. A segunda lição diz respeito à fonte onde o discípulo precisa buscar força. A Eucaristia que recebemos em alimento e a Eucaristia que aprendemos a adorar no sacrário, em nosso santuário. O serviço, esse serviço que foi dito antes, e que somos chamados a entregar como expressão do nosso amor, ele vai nos desgastando. As renúncias próprias de quem serve, e que são chamados a fazer aquele que serve, vai nos levando à exaustão. E a força vem do próprio Jesus, que prometeu permanecer conosco. O cansaço vamos sentir, mas Jesus presente na Eucaristia, recebida e adorada por nós, nos fortalece, nos coloca de pé, para que possamos prosseguir em nosso caminho de serviço. E Ele permanece não só ao nosso lado, mas como comida e bebida que nos enche de sua presença. São Tomás de Aquino, quando compôs a sequência que lemos na festa de Corpus Christi, disse: pão e vinho, eis o que vemos, mas ao Cristo é que nós temos em tão ínfimos sinais. Alimento verdadeiro, permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão. Ali, os nossos olhos veem a matéria, mas a fé anuncia o mistério da presença de Jesus. A terceira lição dessa noite de hoje diz respeito a outro grande mistério de fé, o sacerdócio. Mistério incompreensível até para nós mesmos sacerdotes. Esse ano, completo 17 anos de padre, daqui a alguns meses. E o sacerdócio continua sendo um mistério ainda incompreensível para mim mesmo, mesmo depois de 17 anos. Por meio dele, os discípulos possuem acesso, de modo ordinário, à graça de Deus concedida em cada sacramento, que inicia a fé, que alimenta, que traz os dons para a missão, que cura no perdão dos pecados, que cura na preparação, no momento de dor, de sofrimento, de enfermidade grave, que concede também o serviço no matrimônio, na ordem, tudo por meio do sacerdote. De modo sobrenatural e surpreendente, Jesus se faz presente na Eucaristia e igualmente surpreendente se faz presente na limitada condição humana, falando e agindo por meio dos sacerdotes. O Senhor nos dá a graça de falarmos e agirmos em seu nome, não nos privando das limitações humanas. E isso é um mistério de fé. Permanecemos humanos, limitados como qualquer humano, embora tantas vezes vocês não aceitem nossas limitações, mas somos humanos, e o mistério é algo tão grandioso, se dá através da vida limitada de uma pessoa humana. Ensina o Papa São João Paulo II,
em uma carta aos bispos, que seja a Eucaristia a principal e central razão de ser do sacramento do sacerdócio. Nascido efetivamente no momento da instituição da Eucaristia e ao mesmo tempo que a própria Eucaristia. O sacerdócio para a Eucaristia. De forma que não tem como dissociar a Eucaristia do sacerdote e o sacerdote da Eucaristia. No mesmo momento, Jesus institui as duas realidades. A sua presença sacramental na Eucaristia e o ministro que vai trazer presente a Eucaristia ao seu povo como alimento. Desse modo, a vida, o sustento, o rumo dado por cada discípulo, tudo passa por essas três lições: o serviço, a Eucaristia e o sacerdócio. Em torno da mesa, nesta especial ceia, se encontra o centro de nossa vida de fé. Quando conquistamos algo muito grande, colocamos intenção na missa e rezamos em ação de graças. E rezamos em torno ao altar. A celebração presidida pelo sacerdote. Quando estamos entristecidos por uma dor profunda, por uma falta de saúde, é ao mesmo altar que recorremos para colocar ali a nossa vida. Quando perdemos uma pessoa que amamos, também é nesse mesmo altar que colocamos a vida dessa pessoa e a súplica pela eternidade, de forma que toda a nossa vida ela é celebrada e vivida em torno ao altar, que sempre tem atrás um sacerdote para instituir a Eucaristia e celebrar o Santo Mistério. Pedro e Judas receberam o mesmo pão nessa noite santa da última ceia. Mas Pedro recebe a Eucaristia para a vida e Judas recebe para a morte. Mas é a mesma Eucaristia, é o mesmo pão consagrado diretamente das mãos de Jesus. Todos nós, vocês, eu, todos nós recebemos, estamos diante dos mesmos mistérios, do serviço, da Eucaristia, do sacerdócio. Mas as disposições interiores de cada discípulo determinarão o quanto cada um será capaz de assimilar e de graça a receber. Jesus, Ele nos coloca diante dos mesmos mistérios, todos nós. Mas como cada um se preparou para esse momento? Qual o caminho que cada um percorreu ao longo dessa quaresma para chegar até essa noite de hoje? Esse caminho foi diferente, a intensidade foi diferente, a entrega foi diferente. E é justamente essa diferença de busca, essa diferença de entrega, que vai determinar como cada um vai celebrar esse mistério. Justamente a forma como nós buscamos vai determinar o quanto de graça iremos receber celebrando esses mistérios. A mesma Eucaristia que a uns salva, a outros condena. A mesma Eucaristia que na vida de uns tem o poder de transformar, na vida de outras pessoas, parece infecunda. Quantos católicos vivem à margem desses mistérios de fé? Domingo, eu dizia, temos
tivemos 9 missas no fim de semana. Só aqui na Igreja Auxiliar foram 3 missas. Muito cheias, algumas lotadas. E hoje, só uma celebração. E não está tão cheia como uma só missa de domingo. Isso quer dizer que pelo menos 2/3 dos que vieram domingo não voltaram hoje. Isso mostra a busca, o interesse, o esforço, o momento que cada um está vivendo na sua fé. E o que de graça recebe é proporcional à intensidade com que se busca. Santo Agostinho diz ainda: essas coisas, o serviço, a Eucaristia, o sacerdócio, dentre outras realidades também de fé, são ditas mistérios, porque nelas uma coisa é vista e outra coisa é compreendida. Olhamos, é pão. Olhamos, é vinho. Mas a fé nos diz, é o corpo e o sangue de Jesus, dado como alimento a todos nós. É visto o serviço, é visto o pão e o vinho, é visto a fragilidade do homem, mas é compreendido o amor, a Eucaristia e o sacerdócio. Nós, discípulos, nós que estamos aqui, em torno à mesa de Jesus, nesse clima familiar, nesse clima íntimo, peçamos a Deus a graça de crescermos na compreensão dos mistérios que estamos celebrando e, ao mesmo tempo, sermos fecundados por esses mesmos mistérios que celebramos. Que possamos não sair da mesma forma como chegamos, ao celebrarmos a grandiosidade desses mistérios. Que possamos terminar essa Semana Santa bem diferente da forma como iniciamos, por celebrarmos esses santos mistérios. Que Deus nos ajude e que não falte em nenhum de nós o empenho, a dedicação e o esforço. Assim seja.